Boa noite a todos, bem-vindos a mais este Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Antes de iniciarmos, faço o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no canal do YouTube. E inicio com a leitura do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier. Serenidade e paciência. No sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. O conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço. Quem acredite no imaginário valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim de autogoverno. Para semelhante realização, ser-nos-á justo enfileirar certas obrigações primordiais que se nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Compreendamos que somos colocados um à frente dos outros a fim de aperfeiçoar-nos. Abracemos as iniciativas de concórdia sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. Pelos erros alheios que claramente nos preocupem, examinemos os nossos com a sincera resolução de corrigi-los. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, de vez que através dele é que atingiremos a promoção justa na escala de valores da vida. Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa, mas não se fará vista sem o apoio da diligência. Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes em que o mal nos procure. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição que se encontra. Em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Calma, Francisco Cândido Xavier. Rubem, prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência.
Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Meninas, que vamos ler? Rosinha? Soninha, hoje é você, querida. Então vamos. O Evangelho, página 160, o egoísmo. O egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Bom, inicialmente, né, só para situar aí o Gabriel, a Bia, a Terra é um mundo de provas e expiações, seria um mundo de segunda categoria. A primeira categoria seria o mundo primitivo. E nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, em que o mal ainda existe, né, mas o bem começa a vencer a luta. Então, qual que é o maior entrave para que nós, né, alcemos um nível maior? É o nosso egoísmo, né? E a gente vê isso todos os dias. E muitas vezes a gente julga o egoísmo no coração dos outros. Porque quando a gente faz isso, a gente quer esconder o próprio egoísmo. Eu julgo o outro, que é corrupto, né, que rouba o dinheiro público, por exemplo, né, para que ele possa viajar, dar maior bem-estar à sua família, guardar o dinheiro, né, nas contas dos bancos, abrir empresas fora do país. Então, ele tira dinheiro de todos aqueles que necessitam, né, que o dinheiro público é desde cuidar da educação, da saúde, para si mesmo. E o que é isso? Senão um egoísmo exacerbado. Aquele homem, aquela mulher que está naquela posição, é para que ele foi posto lá para que ele aprendesse a usar o dinheiro público por uma finalidade nobre, que é o que se espera dele. Mas ele ou ela, a seu tempo, faliram, né, aos desejos da matéria. Porque o que o mundo nos empurra? Né? O que as redes sociais nos mostram? Né? Uma felicidade falsa da posse dos bens materiais. Então,
se eu não tiver o tênis, o sapato, a roupa XYZ, se eu não sou, né, se eu não tenho o carro mais caro, se eu não moro no melhor bairro da minha cidade, se eu não frequento os melhores restaurantes, eu, eu me vejo inferiormente. É claro que os outros me julgam, né? As pessoas que são tão vazias quanto eu sou me julgam também. Ah, mas nossa, ó, o Fred anda, né, com o carro tal, já tem alguns anos, não frequenta os mesmos restaurantes que eu, não viaja para onde eu viajo, ou seja, ele não é da minha turma. E assim, né, o que devemos fazer? Né? A gente já sabe qual é a causa do problema, que é o nosso egoísmo. Nós queremos ser aquilo que os outros querem que a gente seja, né? Porque a sociedade nos empurra para esse consumismo, para esse Big Brother, né? Que não basta você viajar, não basta você ter o carro, não basta você ter a roupa, ir no lugar, etc. e tal. Se você não fizer a postagem nas redes sociais, não basta, porque a gente tem que mostrar o que tem. Né? Então a gente vê que isso é um egoísmo extremamente exacerbado, porque não só nós queremos mostrar o que temos, o que fizemos, mas nós queremos que o outro se sinta diminuído. Foi feita uma pesquisa um tempo atrás, né, que demonstrou que a maioria das pessoas, quando rolam lá as redes sociais, ficam rolando, elas se sentem deprimidas, porque elas enxergam, né, a vida dos outros, né, o melhor da vida dos outros, né, sendo que do filme todo da vida do outro, né, que tem tudo que nós gostaríamos de ser, que é tudo que gostaríamos de ser, nós, do filme inteiro, a gente só vê uma fotografia, né? Porque a gente sabe que o filme, né? 30 quadros por segundo. O que é um filme? É uma sequência, né, de 30 fotos por segundo. Então, das milhares de fotos que tem um filme, se não milhões, sei lá, nós vemos uma pequena fração. Né? É uma captura do momento. E nós não percebemos as angústias e os sofrimentos que aquela pessoa pode estar experimentando. Porque não é porque a pessoa tem dinheiro, é poderosa, né, é bonita e famosa e todos os adjetivos, os predicados que a gente possa colocar para ela, que ela tenha uma vida feliz. Por quê? Porque Jesus nos disse que a felicidade não é deste mundo. Nada do que temos pode realmente nos fazer feliz. Tá? Por exemplo, eu tenho um vício de compras. É claro, quando a gente compra alguma coisa, a gente tem a gente libera até endorfina. Né? Nós nos sentimos melhores, né? Mas isso é uma sensação muito fugaz, passa muito rápido. E depois que acontece, nós estamos comprando mais alguma coisa de que não precisamos para impressionar alguém que nem está aí para a gente, que a gente nem está aí para ele ou ela, e logo a gente cai na depressão de novo. Porque a única felicidade real é aquela que o dinheiro não pode nos dar. Que o poder, a fama, a beleza não podem nos dar. Porque está em fazer o bem, em servir ao outro. Por isso que Jesus disse: aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o maior servidor. E quando Allan Kardec perguntou aos espíritos quais eram as condições da felicidade,
os espíritos nos disseram 3 coisas. Vamos lá. A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Aquele que desvia dinheiro público para satisfazer, né, as próprias paixões, ele não tem a consciência tranquila. Então, ele já é infeliz. Ele tem muito mais do que o necessário. E muitas vezes nós vemos que o excesso de coisas, né? Então, por exemplo, às vezes tem aquele adolescente que ele tem tudo na vida, né? Ele chega em casa, ele tem Netflix, videogame, Disney, computador, pode ir para o shopping. São tantas opções que a vida se torna um tédio, né? Porque não existe desafio. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o acesso irrestrito aos os bens materiais, porque nós tendemos ao tédio. Quando a vida fica muito fácil, nós tendemos a achar... É que nem um videogame, né? Quem já jogou videogame já sabe, né? Se o jogo está muito fácil, não tem graça, né? Então, vamos supor, você começa lá no nível 1 com poder absoluto, faz o que você quiser, nenhum inimigo é páreo para você, ficou muito fácil, perdeu a graça. Agora, né? Se o jogo, você começa, aí você ganha experiência, aumenta o poder das suas armas, o seu escudo, vai melhorando, mas tem lugares que você não pode ir ainda, porque os inimigos são muito fortes. Então, isso chama-se o quê? Gamificação. E seria bom que a gente pudesse gamificar a nossa vida da seguinte maneira, né? Que nós possamos pegar esses conceitos do videogame, do progresso, e aplicar, né, para a nossa reforma íntima, né? Ou seja, hoje eu me esforço para ser um pouquinho melhor do que ontem, né? Então, por exemplo, eu chego em casa e tem alguém nervoso, eu não entro na vibe. Eu deixo a pessoa falar, descarregar. Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Não, no momento não, mas eu estou ouvindo. Pode continuar falando. Deixa a pessoa esgotar. A pessoa esgotou, sentiu que está mais calma, aí você conversa, né? Então, o silêncio na discussão é muito importante. E o silêncio não é covardia, porque revidar, reagir, brigar, né, agredir são os nossos comportamentos primitivos. Isso é o mais fácil fazer, porque nós estamos condicionados a isso, né? Desde os tempos lá da pedra lascada, da guerra contra todos, que nós precisávamos nos defender, enfim. E esses condicionamentos, como eles foram cristalizados por milhares, sei lá, milhões de anos, leva muito tempo para a gente desconstruí-los. Então, diante de uma ofensa, a gente não deve rebater pronto. A gente pensa, a gente analisa, a pessoa está nervosa, eu vou exercitar, né, o que Jesus dizia do BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência, relevar as faltas alheias e perdão das ofensas. Comentários? Fred, que nós tendemos é uma busca incessante, né, de nos tornarmos assim pessoas melhores, né? Até num conceito assim egoísta, tornarmos homens superiores, espíritos evoluídos. Só que numa definição mais ampla, o espírito evoluído ele jamais prefere os bens da terra em detrimento
dos bens celestiais. Porque ele sabe que os bens terrenos, eles se extinguem, não é? Ainda mais se eles foram obtidos por meio de malversação de dinheiro público ou de prática de crimes hediondos, né? E os males, né, do mundo superior, que é da espiritualidade, esses são eternos, né? Quando você estava falando, eu me lembrei de algo que eu já fiz uma abordagem há tempos outros aí. Eu estava lavando a parte da frente da minha casa aí, a varanda, porque eu tinha uns cachorros grandes, e passou uma família de evangélicos e uma menininha chamou a atenção da mãe dele e falou: olha, mãe, que casa bonita. Não sei se você se recorda disso. Aí a mãe falou: filha, realmente é bonito, mas precisa ver se eles são felizes. Então, algo muito marcante na minha vida. Eu preferi, como você sempre apregou, manter silente, porque era uma verdade insofismável, né? Irrefutável, né, meu irmão? Obrigado. Essa questão dos vícios, né? Até compartilhei no grupo agora, e já tive várias palestras com relação a essas questões, né? Seja qualquer tipo de vício, né? Eletrônico, bebida, fumo, jogo de azar, enfim. É comprovadamente, é cientificamente comprovado também que não é bom para a nossa saúde, né? Saindo um pouco agora, ligando a seara da medicina, mais espiritualidade e religião, né? Então é uma coisa que realmente a gente precisa se policiar, principalmente nessas redes sociais, né? Que estão cada vez mais piores, né? A tecnologia, Isso outro dia eu estava falando com uma pessoa bem intelectualizada nessa área. Então, existe uma bolha, né? A bolha que eu quero dizer é o seguinte: você entra no Instagram, no TikTok, no Facebook, né? A máquina, ela sabe o que você quer, ela sabe o que você gosta. Então, a meta dela é não te deixar sair do eletrônico, porque ali também eles fazem propaganda e ganham dinheiro com isso, com a audiência, né? Então, tem que tomar muito cuidado, questão de eletrônica. Essa outra questão aí de ostentação, né, Fred, que você levantou aí hoje, né? Não citou a palavra ostentação, mas de certa forma indiretamente. Também outra questão que eu vejo hoje que às vezes as pessoas fazem uma postagem, né, no Instagram, não no intuito de compartilhar, né? Olha, esse lugar é legal que eu tô, né? E pô, o custo não é alto, então vários amigos poderão vir visitar, conhecer, mas sim para mostrar, estou aqui, né? E eu até queria saber um pouco disso, Fred, como é que é encarado na forma do espiritismo, né? Essa questão de você ostentar, né? Se puder falar um pouco sobre isso. Irmão, partindo assim, né, da premissa que a maioria, a maioria de nós, né, que nós somos todos diferentes, que a condição que você tem pode ser que muitas pessoas que são seus amigos nas redes sociais ou que estão passando por um momento de dificuldade, podem enxergar, né, a sua postagem não com maldade, mas pensando assim, puxa, nossa, olha, o Hermes está num lugar tão legal, eu tô tão, minha vida está tão ferrada, eu estou devendo no banco, tive que vender meu carro, e essas coisas me fizeram assim a meio que parar de postar, porque eu pensei assim, bom, se eu posto, né, as pessoas só postam o melhor da vida delas.
Então, assim, se eu tô mal, não adianta eu postar, porque assim, a maioria não vai estar nem aí, né? Eu vou estar matando o barato das pessoas, que é só ver o lado bom das coisas. E se eu faço alguma coisa legal e posto também, nossa, que lugar legal, nossa, eu queria estar aí. Então, assim, eu acho que a gente acaba de uma maneira ou de outra estando sujeito à inveja das pessoas. E, infelizmente, né, num país como o nosso, em que muita gente, né, é pobre, muita gente passa necessidade, né? E como também existe uma visão deturpada das pessoas, né? Porque se nós formos pensar, muitos de nós têm o necessário, né? Porque como nós escolhemos, né, o tipo de vida que vamos levar antes de virmos para a Terra, antes de reencarnarmos, nós temos mais ou menos o necessário. Mas, por exemplo, o necessário para mim, né, que é, sei lá, ter um carro mediano, para o outro, né, que só tem bicicleta, o meu carro já é um já é um excesso, né? Então veja que essa questão da posse necessária é muito pessoal. E geralmente nós, como as outras pessoas, vem o supérfluo, muito do que é supérfluo, como necessário nas nossas vidas. Porque, vamos supor, se você tem que se privar de. Você gosta muito de ir a restaurantes, e você tem que se privar disso, né, por uma questão financeira temporária. Muitas vezes, essa privação vai te causar uma espécie de sofrimento. Porque, né, para você aumentar o padrão de vida é sempre fácil. Agora, para você dar uma baixada, é sempre complicado, porque sempre vai ter alguma coisa que você gostaria de estar fazendo e não está. E eu vejo isso assim muito claramente, que outro dia numa psicografia, né, o espírito que se comunicou disse palavras assim: treine o desapego, treine viver com menos, ajuste sempre as suas expectativas. E o que as pessoas não fazem hoje? É justamente tentar viver com menos e ajustar as expectativas, né? O que as pessoas fazem? Colocam uma expectativa lá no alto. Aí a realidade da vida é isso. Aí elas vêm na rede social, né? Você viajando, você com o carro não sei o quê, você na praia. Nossa, olha a vida desse cara e eu tô todo lascado, né? Deus é injusto. Ah, Deus é injusto. E aí a inveja se multiplica, né? E a gente vê, né, as músicas, né, as redes sociais, tudo está tentando nos jogar para baixo. Na verdade, as redes sociais viraram um processo de hipnose coletiva, né? Se eu não pago nada por utilizar, né, as redes sociais, é porque quem é o produto? Sou eu que sou o produto, né? Com o jeito que você falou, propaganda, aí, né? Você entra no shorts do YouTube, ele começa a te mandar as coisas que você gosta e assim, né? Às vezes não tem nada demais. Se você gosta de coisas boas, né? Tudo bem, te mostra um monte de vídeo bacana, no meu caso, filmagem, tal, os truques que os caras fazem. Aí quando você vê, você meia hora se apagou da sua vida, você não fez nada de útil. Tudo bem, ninguém vai morrer por conta disso. Mas isso é um processo de hipnose coletiva, né? Nós estamos sendo hipnotizados, né, pelas telas dos nossos celulares, né? É claro que o celular é uma coisa fantástica, a tecnologia é ótima, mas a tecnologia sempre pode ser mal e bem utilizada, né?
aquele treino que a gente deve fazer em família, de, né, chegou em casa à noite, dar uma afastada do celular, né, conversar, interagir, né? Às vezes a gente fica lá olhando uma bobagenzinha, responde uma mensagem no WhatsApp, alguma coisa. Isso vai roubando o tempo da nossa família, né? E aquele palestrante que eu gosto muito, aquele psicólogo espírita, o Rossano Klint, né? Ele fala que, estatisticamente, né, o seu filho estaria mais seguro andando numa rua em Bagdá do que em casa com o computador, com o smartphone. Porque aí que acontece? Ninguém vigia, ele vê o que ele quer, ele vai para a depressão e tem muitos jovens indo, infelizmente, para o suicídio, né? Então, eu acho assim, né, que, né, ainda vivemos numa sociedade doente, né? Estamos ainda necessitando mudar bastante. E aquela coisa, não adianta a gente acusar o outro. A gente tem que olhar para o próprio quintal e fazer o melhor que a gente pode agora com as ferramentas que a gente tem. Comentários? Mais um comentário? Não, Fred. Perfeito, gente. Vamos passar então para a última parte do nosso evangelho, que são as vibrações. Nós recebemos muito. Temos ao nosso favor uma doutrina consoladora que nos explica a razão dos nossos sofrimentos. Entender por que sofremos já nos coloca numa posição de vantagem. Por quê? Aquele que não entende por que sofre, geralmente não tem fé e se revolta. E nós temos essa fé consoladora chamada Espiritismo. E só por isso nós já deveríamos agradecer a Jesus por essas luzes que nos visitam. E vamos aproveitar então para agradecer a Jesus e também pedir a Ele que ampare todos os nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento. E dentre estes, aqueles que resolveram sair da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Gabriele, a Juliana, o Alain, o Bruno, Elias e tantos outros. Que esses irmãos sejam amparados. E vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com a ideia de suicídio. Pois nós sabemos que essas ideias, elas vão sendo alimentadas, né? A pessoa vai nutrindo, vai se deprimindo, muitas até nem pedem ajuda, né? E quando soa o alarme, infelizmente, em alguns casos já é tarde. Então peçamos a Jesus que ampare todos esses irmãos que estão em sofrimento, para que eles possam ser dissuadidos dessas ideias. E agora, que possamos pensar naquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Vou fechar um pouco o microfone, a câmera. Que todos esses irmãos que nos vieram à mente possam ser amparados e que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do auxílio material e espiritual que necessita. Lembrando que nós devemos saber pedir,
pedir com sabedoria, que peçamos apenas aquelas coisas e situações que nos sejam favoráveis e proveitosas, pedindo a Jesus que afaste de nós tudo aquilo que não nos convém e que possa nos fazer mal e fazer mal também àqueles que estão ao nosso redor. Vibremos ainda por todos aqueles indivíduos anônimos que fazem a caridade, que não são manchetes dos jornais, pelos centros espíritas, pelas igrejas, pelos templos, pelas seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. Vivemos também pelos nossos líderes mundiais, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, os mais diversos níveis de governo, que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra, intuídos pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E que agora possamos pedir a Jesus que nos fortaleça para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos ensinou, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece Emerson, depois Rubão, final, obrigado. Gokubi de Sogengen Shikaita Kamaharani Kamutamahi Moidemasu Kamurugi Kamuromi no Michikara Mochite Bansei Hitono Miyoya Kamu Amatsu no Maikari Omikami Arahido no Kamutachi Moromono Sakagoto Tamai no Chuchumiki Garuba Maikari Mote Arahi Kiyome Misugi Tamaite Kaminoko no Chikara Yomigairase Tamai Tomosu Kotono Yoshio Kashikomi Momosu Miyoyamoto Suma Hikari Mikami Mamori Tamae Seki Tamae Miyoyamoto Suma Hikari Mikami Mamori Tamae Seki Hai Tamae Kanagara Tamae Hichihamase Kanagara Tamae Hichihamase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus.